Olá, querido amigo. Voltamos aqui para tratar de um assunto muito importante. E eu gostaria de convidá-lo a fazer uma reflexão comigo sobre a lei de Deus. Na verdade, este é um assunto que está intimamente ligado a cada um de nós, a cada ser humano, a cada criatura de Deus. Então, meu querido amigo, eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você. É possível uma sociedade viver sem lei? A sua casa possui lei. As empresas possuem leis. As escolas possuem leis. Os países possuem leis. Você já parou para imaginar o que seria de nós se a natureza não respeitasse os seus limites? O próprio universo é regido por leis. O que seria de nós se as leis fossem abolidas, abrogadas, revogadas? Se a sociedade não precisasse cumprir as leis, se eu e você não precisássemos cumprir a lei, meu querido irmão, minha querida irmã, atente para essa reflexão. O que seria do trânsito para você que tem carteira de habilitação, para você que dirige? O que seria, meu irmão, das escolas sem os seus regimentos, se os alunos não precisassem cumprir o regimento escolar? O que seria da natureza se ela não respeitasse os seus limites? O que seria das ondas, porque elas vêm e voltam? Imagina se as ondas do mar não respeitassem os seus limites. Existem algumas cidades litorâneas em que as ondas já estão invadindo o litoral. Invadindo e destruindo casas. Já imaginou se o sol fosse um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais longe da Terra? Como seria a situação climática do nosso planeta? Portanto, meu querido irmão, até a natureza obedece às suas leis. O próprio universo obedece às suas leis. Leis que Deus criou, sejam elas físicas ou quaisquer outras leis que seja. Deus estabeleceu essas leis naturais. E a própria natureza obedece às suas leis. Porque Deus fez assim. É possível uma sociedade viver sem lei, sobreviver sem lei, sem regras, sem limites? Eu fiz uma pesquisa no Google e joguei a seguinte pergunta na barra de pesquisa: para que servem as leis? E o Google me deu a seguinte resposta, acompanha comigo na tela. Leis são preceitos que regulam a sociedade. São elas que definem nossos direitos e deveres e definem como devem ser a conduta do cidadão, prezando pela moral e os bons costumes, garantindo assim a convivência harmoniosa entre os semelhantes. O que são leis? São preceitos que regulam a sociedade. Eu pergunto para você, meu querido amigo, pode uma sociedade viver sem lei? Responde para você aí. Ainda sobre esse assunto, eu pesquisei sobre o Código Civil. Acompanhe comigo aqui na tela, veja que interessante que eu encontrei. Joguei no Google também. O que é o Código Civil? Código Civil é um conjunto de normas que determinam os direitos e deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado, com base na Constituição Nacional. A importância do Código Civil está no fato de servir como um ponto de equilíbrio para a preservação da justiça e convivência social igualitária e menos conflituosa. No total, o Código Civil brasileiro contém 2.046 artigos, responsáveis por nortear os direitos e obrigações das pessoas. Viu que interessante? No Código Civil encontra-se mais de 2.046 artigos. E qual a função deles? Nortear a sociedade, regular a sociedade. E eu continuo perguntando para você, meu querido amigo, é possível uma sociedade viver, existir sem lei? Raciocina comigo, meu querido irmão. Então, ainda sobre essa pesquisa, eu joguei no Google e pesquisei sobre o Código Penal brasileiro. Artigo 157. O que diz o artigo 157? Subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, pena, reclusão, de 4 a 10 anos e multa. O que diz o artigo 121? Matar alguém, pena, reclusão, estabelece de 6 a 20 anos de reclusão para o ato de matar alguém. Então, meu querido amigo, o que você acha das penalidades que o Código Penal
impõe sobre aqueles que transgridem as leis. Você acha justo? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Você acha justo que o Código Penal crie essas metodologias para punir aqueles que desobedecem às leis? Eu quero continuar refletindo com você, meu amigo, minha amiga. Você obedece às leis civis, as leis do seu trabalho, as leis do local onde você trabalha, as leis do seu país, as leis da sua cidade, da sua sociedade. O que seria do mundo se as leis fossem descumpridas, violadas, abrogadas, dassem o direito às pessoas de descumprirem as leis? Já imaginou no caos que seria o mundo se elas recebessem o direito de violar as leis sem receber nenhuma penalidade? Onde eu quero chegar com isso? Você deve estar se perguntando, mas Samuel, onde é que você quer chegar com isso? Você se preocupa em guardar as leis civis da sua cidade, do seu país? Eu acredito que sim. Eu creio que sim. Agora eu pergunto para você, meu irmão, e quanto às leis de Deus? Você se preocupa em guardar as leis de Deus? Você tem honrado ou desonrado as leis de Deus? Eu gostaria de ler com você, meu querido irmão, algo interessante na palavra de Deus. Acompanhe aqui comigo na tela. Gostaria de ler com você aqui. Está no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. De que forma Deus escreveu as suas leis para nós? Ele usou o seu próprio dedo para escrever em tábuas de pedra. Aí agora você fala comigo, mas já vem Samuel falando da lei dos hebreus, a lei dos israelitas. Moisés, a lei de Moisés. Como assim lei de Moisés, meu irmão? Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você, meu querido irmão. Que Deus você adora? Qual Deus você reverencia, meu querido irmão? Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não é o mesmo Deus de Moisés? Não é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel passar? Deus escolheu Israel para ser luz para o mundo. Todo mundo deveria olhar para Israel como um farol e ver em Israel a luz, a verdade. Deus escolheu Israel por ser a menor entre as nações. Mas Deus assim a escolheu. Essas leis são para nós, é para mim, é para você. Você já teve a oportunidade de saber o que Deus escreveu nas tábuas do testemunho? Você conhece os 10 mandamentos, meu querido irmão? O que consta nas tábuas em que Deus escreveu a sua lei moral para nós? Os seus princípios que devem reger a minha vida e a sua vida? O seu pastor alguma vez já leu para você o que está escrito no livro da lei, nos 10 mandamentos? Ainda não leu, meu irmão? Você já leu o livro de Êxodo, capítulo 20? Sabe o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, meu querido irmão? Ainda não? Por isso eu quero convidá-lo agora, com todo o respeito que eu tenho por você, meu querido irmão, minha querida irmã, para vir comigo até aqui na palavra de Deus e fazer uma leitura respeitosa dos 10 mandamentos, das leis que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida, para reger a minha e a sua vida. Por isso, meu querido irmão, acompanhe comigo aqui na tela. Leia comigo aqui os 10 mandamentos com muito respeito. Respeita a sua religião, respeita o seu pastor, mas você já tentou o que está escrito aqui? Então acompanhe comigo aqui na tela, eu vou colocar para você ler aí os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 3º mandamento, meu querido irmão. Agora atente bem ao 4º mandamento. Preste atenção no 4º mandamento. Um mandamento esquecido. Preste atenção no 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eis aí o 4º mandamento, meu querido irmão. Depois vamos gravar um vídeo especial só para falar deste mandamento esquecido. Mas vamos continuar lendo o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo 12 agora. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º mandamento. Não matarás. 6º mandamento. Não adulterarás. 7º mandamento. Não furtarás. 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9º mandamento. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eis aí o 10º mandamento. Para um pouquinho para raciocinar comigo, meu querido irmão. Você já ouviu dizer que a lei dos 10 mandamentos foi abolida? Você já ouviu dizer que essa lei aí foi abolida? Já ouviu falar que essa lei foi abolida, meu querido irmão? Você sabe o sentido da palavra abolir? Você já ouviu ao seu pastor alguma vez ou alguém na sua igreja falar que os 10 mandamentos, que a lei de Moisés foi abolida? Você já ouviu falar isso, meu querido irmão? Acompanhe aqui comigo, eu vou colocar o significado da palavra abolir para você acompanhar comigo aqui. A definição da palavra abolir no dicionário Hoais. O primeiro sentido da palavra abolir quer dizer fazer cessar, tornar extinto, revogar, anular, abrogar. O segundo ponto da palavra, o segundo sentido da palavra, colocar distante de, afastar, banir. Terceiro sentido, por fora de uso, suprimir. Quarto sentido, considerar um delito como não cometido, anistia, anular. Faz sentido dizer que a lei de Deus foi revogada, foi anulada? Faz sentido considerar que alguém que quebra qualquer um dos mandamentos de Deus ficará sem culpa, meu querido irmão? Faz sentido dizer que Deus fez extinta a sua lei? Que Deus revogou a sua lei? Que Deus fez cessar a sua lei? Que Ele colocou fora de uso a sua lei? Faz sentido isso, meu querido irmão, para você? Não é isso que eles estão ensinando em sua igreja? Que não precisamos mais observar a lei de Deus? Que a lei de Deus de alguma forma nos é contrária? Não estão ensinando para você que aqueles que guardam os mandamentos de Deus estão debaixo da maldição da lei? Que a lei de alguma forma nos é contrária? Não estão ensinando para você, meu querido irmão, que aqueles que guardam a lei estão debaixo da lei e não debaixo da graça? Não são essas coisas que estão ensinando para você? Meu querido irmão, minha querida irmã, abre os olhos. Atente para mim aqui, meu querido irmão. No que diz respeito ao mandamento não matarás, faz sentido esse mandamento ter sido abolido? Faz sentido esse mandamento ter sido abrogado? Faz sentido alguém dizer que alguém que quebra esse mandamento ficará sem culpa? E quanto ao mandamento, não furtarás? E quanto ao mandamento, não adulterarás? Faz sentido dizer que alguém que adultera, que viola esses mandamentos, ficarão sem culpa? Não tem a mínima lógica dizer que Deus aboliu esses mandamentos. Eu pergunto para você, meu irmão, de que maneira não matar nos é contrário? De que maneira não adulterar é estar debaixo da maldição da lei? Estão ensinando para você, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus relativo, que não é um Deus absoluto, que é um Deus que não cumpre a sua palavra, que não se importa com seus mandamentos? Como assim, meu irmão? Será que realmente Deus não se importa com as suas leis? Será que Deus realmente não se importa com aqueles que violam as suas leis? Quero convidá-lo a fazer a leitura na palavra de Deus sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus. Abra sua Bíblia, meu querido irmão. Acompanhe comigo aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim:
Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, versículo 16. Volta aqui para mim. Meu querido irmão, Deus não muda. Sua lei é imutável. Porque a sua lei é uma expressão de seu caráter. A lei de Deus é a expressão daquilo que ele é, da sua santidade. Meu querido irmão, Deus não muda e nem pode mudar. Como alguém pode ensinar para você que quebrando a lei ficará sem culpa? Não faz nenhum sentido, meu irmão. Me acompanhe aqui ainda na palavra de Deus. Quero mostrar para você mais um versículo muito interessante. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como assim ele aboliu as suas leis? Como assim ele abrogou os seus mandamentos? Não faz sentido dizer que Cristo anulou os seus mandamentos. Abre os olhos, meu irmão. Ainda tem mais um texto interessante para você. Acompanhe comigo aqui, meu irmão. No livro de Salmos, capítulo 89, versículo 34, diz assim: Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. O que diz o texto? Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Meu querido irmão, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu pergunto para você, meu querido irmão, você se preocupa em guardar os mandamentos de Deus? Tem ensinado para você que nós estamos debaixo da maldição da lei? Quem guarda os mandamentos está debaixo da maldição da lei. Estão dizendo para você que de alguma forma a lei nos é contrária. Raciocina, meu irmão. Como que alguém que cumpre o mandamento não matarás, esse mandamento é contrário à sua razão, é contrário à sua pessoa, meu irmão? Como pode alguém que cumpre o mandamento não adulterarás e a lei ser contrária a ele? Agora eu quero falar algo importante para você. Você sabe por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Você sabe por que Cristo desceu do céu para morrer por você e por mim? Quer saber por quê, meu irmão? Vou te falar algo muito interessante, muito importante. Porque a lei de Deus é imutável. A lei de Deus é a expressão de seu caráter. Deus não muda e nem pode mudar, meu irmão. A palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele veio cumprir a lei e cumpriu a lei. Ele foi perfeito e ele nos resgatou da maldição da lei. E qual é a maldição da lei, meu irmão? A maldição da lei é a condenação da lei. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para poder nos salvar, meu irmão. Ele cumpriu toda a lei, mas ele recebeu a condenação da lei que eu e que você merecíamos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu querido irmão, a pena que eu e que você merecemos é a morte. Mas Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. É essa a interpretação correta. A lei não pode ser uma maldição para nós. A maldição que a lei realmente traz para nós é a sua condenação. E eu e você merecemos a condenação, porque quebramos a lei, porque somos pecadores e quebramos a lei de Deus. Por isso, meu querido irmão, você precisa de Jesus. Nós precisamos da graça de Cristo. E somente Cristo pode nos salvar da maldição da lei. Cristo tem um conselho para dar para você. Lembra da mulher adúltera que foi jogada aos seus pés? E os fariseus ali bolando um plano para condená-lo? E Jesus então diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E todos foram saindo um após outro. O que Jesus disse para aquela mulher, meu irmão? Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Jesus hoje diz para nós da mesma forma, meu querido amigo: eu também não te condeno. Mas um conselho Cristo dá para você, meu querido amigo, minha querida amiga. O que Cristo disse para ela? Eu gostaria de convidá-la a ler o texto comigo. Está lá em João capítulo 8, versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais.
Que conselho Cristo dá para você hoje? Se você está se angustiando por conta dos seus pecados, porque nós somos pecadores. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que você também é um pecador. Meu querido irmão, minha querida irmã, abre o coração. Porque Cristo diz para você hoje, eu não te condeno. Mas Ele lhe dá um conselho, minha querida irmã e meu querido irmão. Ele lhe dá um conselho. Vai-te e não peques mais. Isso significa que você, pela graça de Jesus, pelos méritos de Cristo, passará a guardar os seus mandamentos. Pela graça, Cristo lhe dará força para cumprir os seus mandamentos, para fazer a sua vontade. Porque sem Cristo, meu querido irmão, você nada pode fazer. Como disse Ele mesmo, sem mim nada podeis fazer. Abra seu coração e entregue a sua vida a Jesus, porque Ele vai lhe dar forças para cumprir os seus mandamentos. Pela graça, pelo sangue dele, Ele lhe dará forças para cumprir os seus mandamentos. Abra seu coração, esse é o meu desejo em nome de Jesus.